O Insta ele tá dando probleminha na conexão, não tá pegando a conexão. Boa noite, pessoal, estamos aqui iniciando mais uma transmissão nossa, é uma alegria estar com vocês aqui todos, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto vai se iniciando, a gente vai trabalhando, conversando, falando algumas coisas aqui. Para o pessoal do Instagram, parece que a conexão não está muito legal. Não sei porquê, mas a gente vai tentando aqui verificar, né? Entre essas coisas que acontecem, né, quando a gente vê assim a situação do como está acontecendo aqui, eu já sei por que é que está com problema. Eu estava tentando fazer. Agora eu acredito que para o pessoal do Instagram vai pegar bem. Vamos só verificar. Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai se aproximando aí da gente, chegando nesse processo, eu quero simplesmente fazer alguns comentários, né, antes da gente iniciar o assunto da live de hoje, que hoje a gente vai falar sobre a hipnoterapia no tratamento da dor e do sofrimento. E eu achei bem legal que hoje de manhã eu deixei uma pergunta nos meus stories, e a pergunta era essa: dor e sofrimento são a mesma coisa? Né? Então a gente pode passar a avaliar esse tipo de situação, se dor e sofrimento são realmente a mesma coisa. Mas antes da gente seguir para isso, tem duas coisas que eu queria dizer para vocês, que são duas coisas bem tranquilas, bem simples, e eu tenho certeza que vocês vão rir da primeira, e a segunda vocês vão ficar felizes comigo e com Márcia, certamente. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é: vocês viram a lua hoje como tá bonita? Gente, se vocês não viram, quando a live terminar, vão lá para fora, vão olhar para o céu e ver a lua. A lua hoje está excepcional, está linda, vale a pena sair para olhar a lua hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a segunda coisa que eu tinha para comentar com vocês, enquanto o pessoal vai chegando aí, né, a Dorinha acabou de entrar ali, o professor Agostinho está por ali. Cheiro, Dorinha, cheiro bem grande. E a segunda coisa que eu tinha para comentar para vocês, a Maria Quitéria está dando boa noite. Boa noite, Quitéria, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. É que eu e Márcia, para quem não sabe, estamos de mudança, né? Nessas próximas 2 semanas, nós estaremos nos mudando para a cidade de Caruaru. E aí nós vamos ficar atendendo exclusivamente em Caruaru. A partir do carnaval, eu acredito, a gente não vai estar mais atendendo aqui em Bezerros, tá? Acredito que algumas pessoas já soubessem, mas fica essa informação aí para quem não sabe. A gente está preparando o novo consultório lá na nova casa com muito carinho para receber vocês, e a gente tem certeza que todo mundo vai gostar muito desse novo consultório. E, consequentemente, dessa nova casa, eu acho que vocês vão gostar muito, porque é onde a gente se sente bem, onde a gente se sente em paz, é onde a gente está, né? Então, que nós possamos estar todos juntos nesse momento bom. A Gisélia Avelina acabou de entrar ali. Uma boa noite, Gisélia, para você. Seja muito bem-vinda. Aí, Júnior e Sueli, boa noite também, gente. Um cheiro para a Juninha, minha Juninha preferida lá. Muito bom, pessoal. Bom, gente, vamos começar sobre o assunto da live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre a hipnoterapia no tratamento da dor e do sofrimento. E antes da gente falar sobre hipnoterapia, antes da gente falar sobre dor e antes da gente falar sobre sofrimento, eu queria falar com vocês, Humberto está acenando ali, um grande abraço, Humberto. Eu queria falar com vocês sobre o que é tratamento. E a gente precisa identificar o valor que o tratamento tem para a gente. Grande Edmilson está colocando ali, ó: hoje vou ficar um pouquinho triste, pois a bateria vai acabar, estarei com certeza em oração. Obrigado, Edmilson, a gente agradece tuas orações. Corre e pega o carregador. Maria Quitéria está dizendo ali: eita, amigo, eu moro em Bezerros. Não tem problema, Quitéria, a gente agenda e se encontra lá em Caruaru, no novo consultório. Tenho certeza que você vai gostar. Caruaru é pertinho, 30 km, a gente se organiza.
Vamos atender lá também aos sábados, tá certo? Então vamos ficar atendendo nas quintas-feiras no centro da cidade, ali na Clínica Nossa Senhora de Fátima. E aos sábados nós estaremos atendendo na casa que a gente está pegando lá em Nova Caruaru. E vai ser o mesmo funcionamento daqui, uma coisa bem tranquila. A única diferença é que agora a gente vai realmente para Caruaru de uma forma definitiva, tá? Fábio Claudino mandou um legal para você também, Fábio. Estou lhe aguardando também, um grande abraço para você, tá bom? Bom, gente, o que é tratamento? Né? A primeira coisa que a gente precisa avaliar na nossa live de hoje é o que é tratamento. Tratamento, de conforme com a definição do dicionário, é a ação ou efeito de tratar-se. Ação ou efeito de tratar-se de quê? De qualquer mal que nos incomode, de qualquer situação que nos incomode. Tratar significa buscar alívio, cura, melhora, todo esse processo chama-se tratamento. E tratamento é uma coisa que a gente pode buscar em diversos aspectos e em diversas áreas. Hoje, por exemplo, nós podemos buscar o tratamento médico, quando eu digo médico da medicina natural. Hoje nós podemos buscar o tratamento fisioterapêutico, fitoterápico, o tratamento espiritual também, para quem busca o tratamento espiritual. Podemos buscar o tratamento na cromoterapia, aromaterapia, podemos buscar o tratamento na psiquiatria, psicologia, na psicanálise e também, claro, podemos buscar o tratamento na hipnoterapia, que é a nossa especialidade. Então, o que é que a hipnoterapia pode fazer para a dor e o sofrimento? E aí a gente começa a buscar aquela pergunta que eu deixei na live para vocês. Olha, Júnior está dizendo ali, parabéns, João e Márcia, Deus já está abençoando vocês, sucesso no novo consultório. Obrigado, Júnior e Sueli, vai ser certamente um grande sucesso, contando com o carinho de todo mundo que ama a gente, né? Tenho certeza que vocês estão incluídos nisso. Então, a dor, gente, qual é a diferença entre dor e sofrimento? De conformidade com as definições tradicionais, dor é uma sensação penosa, desagradável, produzida pelas terminações, pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos, normalmente chamados de nociceptores. Então, a dor, ela é a excitação desses nociceptores, é o estímulo desses nociceptores, desses receptores da dor, que vai ser interpretado pelo cérebro. Esses sensores, esses nociceptores, eles são fisiológicos. Eles estão em todas as nossas peles, em todos os nossos órgãos, em todo o nosso corpo. Esses receptores de dor, chamados nociceptores. E o que acontece? Quando nós estimulamos esses nociceptores, 100% das vezes nós vamos ter a percepção da dor. Por quê? Como funciona esse estímulo? Vamos dizer que eu sou furado por uma agulha. Quando a agulha me fura, automaticamente o nociceptor vai receber esse estímulo, vai levar esse estímulo pelo meu braço até a minha coluna espinhal, e a coluna espinhal vai trazer até o meu córtex, que vai avaliar essa dor. É assim que a gente percebe o estímulo da dor. Uma vez percebido no cérebro, no córtex cerebral, o estímulo da dor, ela passa a ser sensação de dor. Então a gente pode entender que dor é uma situação fisiológica, é uma percepção fisiológica que quando passa a ser registrada é uma sensação. A dor, ela é uma percepção, um estímulo, passa a ser registrada, ela é sensação, ela passa a ser dor. E a Gilcélia coloca lá, dor e tristeza, eu tenho hérnia de disco, sinto muita dor nas pernas. A hipnoterapia pode te ajudar de uma forma muito grande nisso aí, Gilcélia. Presta bem atenção que eu vou te explicar como durante essa live de hoje, tá certo? A dor, ela é essa percepção, e quando ela é percebida, ela vira essa sensação. E sofrimento? O que é sofrimento? Observando a definição também dos dicionários, a gente vai achar que sofrimento é dor moral, atrelada à amargura, ansiedade, angústia e outras sensações. Então veja que coisa interessante. A dor, enquanto a dor ela é uma percepção fisiológica, um estímulo fisiológico nos receptores chamados nociceptores de dor, que vão trazer essa percepção para o nosso cérebro, para o nosso córtex, e lá ela vai virar uma sensação de dor.
O sofrimento, ele é uma dor moral, ele é uma dor sentimental, ele é uma dor, vamos dizer assim, psíquica ou psicológica. Então a gente pode diferenciar dor de sofrimento dizendo exatamente isso. A dor, ela é fisiológica. O sofrimento, ele é psicológico. O sofrimento, ele passa a ser o acúmulo da tristeza. Por exemplo, a Gilcélia colocou ali que ela dói muito e ela é muito triste. Ela, além de estar em dor, ela está em sofrimento. Existem situações onde você está em dor, mas não está em sofrimento. E existem situações onde você está em sofrimento, mas você não sente dor. Porque a dor, ela passa a ser fisiológica e o sofrimento, ele passa a ser psicológico. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais legal, mais simples. A dor, ela está 99% das vezes atrelada ao físico e o sofrimento atrelado à mente. Como é que a gente pode observar essa situação? Por exemplo, existem situações onde você tem dor, mas não tem sofrimento. Um exemplo bem simples disso. A gente está correndo, leva um tropeção e cai. Machuca o joelho, rala o joelho. Aquilo ali está doendo. A queda doeu, a pancada doeu, a raladura doeu. Mas eu não fico irritado porque eu percebi a situação. Eu não fico triste, eu não fico depressivo. Eu não fico angustiado com aquela situação. Até porque muitas vezes eu tenho outras coisas para fazer. Me levanto, bato aquilo ali, limpo o joelho e saio para resolver as minhas coisas. Ali houve dor. Quando o joelho bateu no chão, os nociceptores receberam o estímulo da dor, a sensação de dor. Esse estímulo foi levado até a nossa coluna espinhal. A nossa coluna espinhal levou para o nosso córtex e a dor foi registrada. Existiu a percepção da dor. Quando existiu a percepção, essa dor virou sensação fisiológica, simplesmente física. Não existiu sofrimento nesse processo. E o que é sofrimento sem dor? Por exemplo, o sofrimento sem dor é quando... Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que eu atendi e que talvez esteja nos assistindo e tenho certeza que ela não vai ficar triste nem chateada de eu usar o exemplo dela. Aconteceu aqui com uma conhecida nossa, um caso onde ela foi assaltada dentro de casa. O ladrão entrou, trancou-se na garagem e roubou o carro dela. E nesse processo ela ficou com medo, ficou com um trauma de entrar naquela garagem sozinha. Ela ficou com um trauma de entrar em casa sozinha. Ela ficou com um trauma, inclusive, de abrir a porta de casa sozinha. O ladrão não fez nada físico com ela, o ladrão não maltratou. Inclusive, ela disse que o ladrão foi muito gente boa, muito educado, foi uma pessoa maravilhosa, entre aspas. Não houve agressão física, não houve empurrão, não houve pancada, não houve nada que traumatizasse fisicamente essa companheira. Entretanto, ela ficou em sofrimento, porque ela ficou com o trauma de entrar em casa e de abrir a porta de casa. Então, esse aspecto não tem dor, mas tem sofrimento. E aí, essa é a base diferencial de dor para sofrimento. A dor, em 99% das vezes, ela vai ser física, fisiológica. E o sofrimento, ele vai ser psíquico, psicológico, mental ou espiritual, por exemplo. O Humberto está perguntando ali que recomendação o nobre daria ao sofrimento, à dor recorrente de uma depressão ou surto de pânico. Muito boa a tua pergunta, Humberto. Dentro desse processo decorrente de uma depressão, decorrente do surto de pânico, como nós estamos tratando, como nós estamos trabalhando de hipnoterapia, a hipnoterapia ela é muito eficaz nesses processos de sofrimento psicológico, de sofrimento mental. E aí a hipnoterapia ela vai ajudar os dois lados. Eu vou te explicar agora exatamente nesse aspecto que você está falando aí, do aspecto de uma depressão, de um surto de pânico, de uma fobia, de algum processo mental que causa sofrimento e nem sempre dor, não é verdade? Nesse processo, o que é que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia ela busca no subconsciente da pessoa as causas primeiras desse processo. A gente sabe que existe uma carga emocional atrelada
a esse sofrimento, existe uma carga emocional atrelada a essa depressão, a esse evento depressivo, a esse evento de pânico, e essa carga emocional, ela existe na mente da pessoa, no subconsciente, em algum lugar atrelada a uma memória. O que é que a hipnoterapia faz? Coloca a pessoa em estado hipnótico e, através do estado hipnótico, acessa as memórias subconscientes dessa pessoa e vai, através da regressão de memória, até o momento do primeiro evento que traz essa carga emocional. Quando a gente chega nesse processo que traz essa carga emocional, que é onde está o evento inicial, o evento causador desse processo, a gente vai ressignificar esse processo, a gente vai terapeutizar esse processo e vem trabalhando essa carga emocional que existe dentro da pessoa. Uma vez eliminada, Humberto, uma vez trabalhada essa carga emocional original, essa causa original do processo depressivo ou do processo de pânico, uma vez trabalhada essa causa, os sintomas, eles tendem naturalmente a desaparecer. Eles simplesmente tendem a não acontecer mais. E aí eu posso dar um exemplo ou dois de pessoas que eu atendi aqui no consultório em Caruaru ou em Bezerros, por exemplo. Eu cheguei a atender uma senhora que tinha seus 41, 42 anos e há 15 anos sofria de uma depressão muito forte. Chegou aqui acompanhada do esposo, chegou acompanhada da mãe, e sob efeito de tratamento, de sedativo, sob efeito de medicamentos, e depois da nossa sessão ela recuperou a alegria. Um dia desse eu liguei para ela, me atendeu alegre, contente, feliz e de uma forma, vamos dizer assim, totalmente transformada naquela pessoa que chegou aqui no meu consultório. Não sei se respondi a tua pergunta, Humberto. Caso não, você pode ficar à vontade para fazer outra aí, que eu complemento do jeito que eu puder, tá bom? O Fábio Claudino colocou ali, ó, existe a depressão genética? Fábio, eu sou meio radical em algumas colocações minhas, tá certo? E digo logo que eu não represento a verdade, eu represento a minha opinião diante daquilo que eu estudo e daquilo que eu conheço. Para mim, no meu conceito, quando um médico chega para você, por exemplo, depois de ele procurar várias coisas, depois de fazer vários exames, depois de procurar a causa de um bocado de coisa que a pessoa tenha e não encontra na fisiologia, ele diz assim, isso é genético. Tá certo? Então, dentro desse processo, para algumas pessoas pode existir uma causa genética nesse sentido. Entretanto, eu não concordo com isso. Por quê? Porque eu entendo que a depressão, especificamente a depressão, como você está colocando aí, a depressão é um processo mental, não é cerebral. A depressão é um processo da mente da pessoa, não é do cérebro. O cérebro é fisiológico, a mente não é. A mente é uma entidade, se a gente pode assim dizer, separada do fisiológico, do físico. Para que fosse genético, tinha que ser um problema cerebral. E aí sim, problemas fisiológicos podem sim ser genéticos, mas problemas mentais não podem ser genéticos. Eles não têm carga genética, não existe transferência genética de pensamento, por exemplo. A mente é a sede do pensamento, ela é formada praticamente por pensamento. Então não existe transferência genética de pensamento. Pode até existir influência, pode até existir transferência de ideias, aceitação de ideias, mas transferência genética de problemas mentais, até onde eu entendo, isso não existe. Isso é... Eu vou falar no popular para mim, isso é desculpa de quem não acha a causa, tá? E aí o que é que a hipnoterapia traz? Como eu estava falando para o Humberto agora há pouco, Fábio. A hipnoterapia ela vai buscar a causa dessa depressão, por exemplo, no teu passado. E esse teu passado, quando eu digo teu passado, entenda chegar inclusive até vidas anteriores. Tá? Fazemos, se for o caso, buscamos inclusive em regressões de vidas anteriores. E o que é que acontece? Por que é que a gente busca essa situação? A hipnoterapia entende que onde existe uma causa que não seja fisiológica, que a pessoa não tenha nascido com ela, existe uma demanda emocional não atendida. A Nívia deu um legalzinho ali. Legalzinho para você também, Nívia. Seja muito bem-vinda. Então a hipnoterapia ela entende e trabalha em cima disso, que onde existe uma causa, um problema não fisiológico, não genético, como você está dizendo aí, por exemplo,
existe uma demanda emocional não atendida. E essa demanda emocional não atendida, ela gera uma carga emocional negativa. E essa carga emocional negativa, ela vai ficar ativa nas nossas mentes. Ela vai ficar ativa nas nossas mentes, alimentando as sensações negativas que nós tivermos dentro de nós. Então, por isso que algumas pessoas vão ter os traumas no seu passado, na sua infância, numa encarnação passada, numa vida passada, e vão trazer esses traumas para essa vida, para essa vivência, para o dia de hoje. E algumas pessoas que têm mais tendência a ficar tristes vão estourar isso numa depressão. Outras pessoas que têm mais tendências a se assustar com frequência vão estourar isso numa fobia. Outras pessoas que têm tendência a se retrair, a querer se proteger do mundo, a não ter segurança no que vai, vão estourar isso numa síndrome de pânico. E aí cada mente ela vai agir de uma determinada forma. Atualmente eu estou fazendo uma outra formação em hipnoterapia junto com minha esposa Márcia, e a gente teve a felicidade de estudar com o Reginaldo Rufino, que é um grande hipnotista pernambucano. Estamos fazendo esse curso com ele, são 6 encontros, a gente está no 3º encontro. E Reginaldo diz o seguinte, que a carga emocional ela vai se agregar aquele problema que tiver mais sintonia com o processo inicial. Então, se aquele problema, aquele pânico, aquela depressão, aquela fobia, ou aquela angústia, aquela ansiedade, ela for mais energeticamente compatível com o problema inicial, é ali que aquela carga emocional vai se agregar e vai crescer, porque a cada evento que estimule aquela tristeza, aquela depressão, aquela fobia, aquele pânico, aquilo vai crescendo e vai aumentando dentro de nós. Por isso que nós vemos pessoas que dizem, eu sou depressivo, mas não vive em crise. E outras pessoas que dizem, eu tenho uma depressão genética, chegou a explicação aí para você, e vive em crise. Por quê? Porque já está num nível muito alto. Mas a boa notícia, Fábio, é que isso pode ser solucionado, tá? Isso pode ser solucionado em parceria. A hipnoterapia trata disso, desse sofrimento, porque isso é sofrimento, tá certo? A hipnoterapia trata em parceria com você. Porque não existe hipnoterapia, não existe hipnose sem que exista parceria com a pessoa que está sendo hipnotizada, tá certo? Não sei se respondi a tua pergunta, falei um bocado, me desculpa aí até porque fui extenso, mas qualquer dúvida você pode ficar bem à vontade aí. A Gilcélia colocou ali, para mim que tenho hérnia de disco, faz bem a caminhada, porque eu faço todos os dias. Gilcélia, a pessoa ideal para te responder essa pergunta seria um ortopedista. Mas dentro da minha ignorância nesse aspecto, eu vou dizer a você a seguinte situação. Se a caminhada não te machuca e você faz ela de uma forma tranquila, sem que você fique dolorida, ela te faz bem. Porque a dor é um sinal de que tem algo errado no corpo, de que tem algo errado naquilo que a gente está fazendo. Então, se você faz a caminhada e sente dor, não está te fazendo bem. Agora, se você faz a caminhada num ritmo bom, num ritmo tranquilo, e isso não te machuca, teu corpo não está dizendo que tem coisa errada. Então, teu corpo está aceitando essa caminhada de uma forma legal e tranquila, tá bom? Pode ficar bem tranquilo com isso aí. O Fábio colocou aqui para a gente agora, deixa eu ver aqui. Fábio Claudino, o senhor trata a depressão geralmente em quantas sessões? Fábio, a questão da depressão, a questão da fobia, a questão do pânico e de vários outros problemas de ordem mental e psicológica, a hipnoterapia Omni, ela trata em 2 sessões. Tá? A gente tem um primeiro encontro, e esse primeiro encontro é uma avaliação. E nessa avaliação a gente vai conversar, eu vou conhecer o caso, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai esclarecer todos os pontos e vamos fazer exercícios hipnóticos. Colocar você em hipnose, a gente vai experimentar o estado hipnótico e você vai estar preparado para trabalhar com isso. Num segundo encontro, que é a nossa primeira sessão terapêutica, a gente vai fazer uma sessão onde a gente vai, naquele cantinho que eu falei para o Humberto, no subconsciente da pessoa, buscar a causa original desse processo e vai trabalhar essa causa nesse primeiro encontro hipnoterápico. Esse primeiro encontro ele pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu já tive sessões aqui de passar 3 horas e meia.
já tive sessão de passar 1 hora e 15. Vai depender de tudo que a gente encontrar na cabeça da pessoa, tá? Todas as vivências, todas as necessidades que a gente encontrar. E com 30 dias a gente marca um segundo encontro. E para que é esse segundo encontro? No meu protocolo, esse segundo encontro é para trabalhar autoestima, motivação e emoções positivas, segurança, toda essa situação. Por quê? Porque eu tenho percebido na experiência que eu tenho, dos atendimentos que eu tenho feito, que normalmente essas pessoas elas têm um grande problema de baixa autoestima, de insegurança, de desmotivação, de falta de confiança em si próprias, e aí a gente vai fazer uma sessão específica para estimular, para eliciar na pessoa, na mente da pessoa, essas emoções. Então, como eu falei para você, a gente tem uma avaliação e 2 sessões de terapia, e nessas 2 sessões de terapias, normalmente 95% dos casos, 95% dos clientes, eles saem com aquele problema solucionado. Tá? Isso aí, então a hipnoterapia Omni, Fábio, ela trabalha dessa forma. O Humberto coloca aqui, ó, muito bem explicado, agradeço. A hipnoterapia é verdadeiramente uma saída de inúmeros problemas físicos e espirituais. Lembro o nosso amigo e irmão professor Dejan Dantas, que está na escuta. Dejan está online? Ó, Dejan, que bom, amigão. Um grande abraço para você. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Humberto. Eu não tinha percebido que ele estava online, não. Que coisa boa. Um grande abraço aí para todo mundo aí do Chico, viu? O Fábio disse, respondeu sim, muito obrigado. A Gilcélia também, ok, muito obrigado. Então, gente, como a gente estava conversando agora há pouco, dor e sofrimento são situações diferentes. Para o sofrimento, que é aquilo que a gente comentou, que tem a origem mental, a origem psicológica, a hipnoterapia é uma das ferramentas mais indicadas. É isso, Gilcélia, que Deus abençoe a todos nós. Eu te agradeço também pelo teu carinho, viu? Para o sofrimento, para a parte mental, para os problemas que nos afetam de uma forma espiritual, talvez até, vamos dizer assim, a hipnoterapia ela é a mais indicada, uma das ferramentas mais indicadas. O Eric Dornelas está colocando aqui para a gente, ó. Enquanto pessoa portadora da depressão, creio que a saída desse quadro está na própria pessoa depressiva, quando esteve muito mal pela doença. Percebi que temos a mania de tentar culpar fatores externos. Eu acredito que seja isso aqui, que eu não estou conseguindo ver. Fatores externos, não fico bom por causa disso e daquilo. Não é por aí, é preciso ajuda, mas o principal fator é a própria pessoa. Nesse sentido, a hipnoterapia é muito boa por botar o paciente em harmonia consigo mesmo. Cara, você acabou de dar a pedra filosofal. É exatamente isso, Eric. Um grande abraço para você, meu X-Tech preferido. É exatamente isso. O que a hipnoterapia faz é buscar dentro da própria pessoa os recursos que essa pessoa tem e eliciar o trabalho de melhora dentro dela mesma. Na verdade, se a gente for parar para observar, eu, enquanto hipnoterapeuta, eu não vou botar nenhum medicamento na pessoa, não vou fazer ela tomar um comprimido, não vou fazer ela tomar um chá, não vou injetar uma seringa nela, não vou fazer nada. Eu vou usar o meu conhecimento, as técnicas que eu tenho, para que ela, dentro dela, ela vá eliciando aquilo ali. Ela segue as orientações, e aí por isso que eu sempre digo que hipnoterapia é você seguir as orientações, ela segue as orientações, e nessas orientações que ela vai seguindo, ela vai encontrar exatamente, Eric, a solução do seu problema dentro de suas próprias capacidades, com a orientação correta. Você deu a pedra filosofal aí, cara. O Agostinho, o professor ali, está dizendo assim, ó, uma pessoa consegue eliminar alguma memória ruim no processo de hipnoterapia? Agostinho, essa tua pergunta é muito interessante, já me fizeram algumas vezes e algumas pessoas até não gostaram do que eu disse. Tá? Porque eu sou muito sincero, eu sou muito transparente, tá, gente? Uma das coisas que eu sou, tanto com as pessoas que eu atendo, quanto com as pessoas que eu converso, é ser transparente. A hipnoterapia, ela não apaga a memória. E eu vou te explicar por quê, Agostinho. Para que a gente possa apagar a memória, a gente tem que levar uma pancada na cabeça, perder um pouquinho de massa encefálica ou sofrer de Alzheimer. Mas o que é que a hipnoterapia faz? Ela tira a carga emocional negativa que está atrelado a esse processo. Porque, Agostinho, se você parar para observar direitinho, todo trauma, entre aspas, todo processo traumático, toda lembrança traumática ou emoção traumática que nós temos, o que dói não é a lembrança.
o que dói é a carga emocional, é a emoção. Se a gente para observar, quando a gente brigou da última vez com aquela pessoa que a gente gosta ou que a gente não gosta, e a gente lembra dessa briga agora, por exemplo, a memória chega e pode até desaparecer, mas a emoção vem e você vai sentir a mesma raiva, a mesma angústia, o coração vai palpitar, você vai ficar com a cabeça vermelha, talvez até as mãos vão tremer, porque a emoção ela vem de volta, e é essa emoção que machuca. E aí o que é que a hipnoterapia faz, Agostinho? Ela tira, trabalha, ressignifica, e eu vou dizer até elimina essa emoção negativa. E quando essa emoção negativa ela desaparece, você até lembra do fato, mas a memória não te causa mais dor. Ela não te prejudica mais. Eu vou citar 2 exemplos aqui de 2 pessoas que eu atendi que foi muito interessante nesse sentido aí, exatamente, Agostinho. Uma foi uma jovem que sofreu um abuso aos 7 anos de idade e casada há 9 anos não conseguia ter relações com o marido, porque esse fato estava muito vivo na mente dela e ela travava e tinha todo esse processo. Quando ela veio para cá, a gente teve a sessão. A sessão durou umas 2 horas e meia, se eu não me engano. Nós tivemos vários eventos, várias situações, várias vivências. E normalmente com 1 semana, 15 dias depois, eu entro em contato com as pessoas. E quando eu entrei em contato com ela, eu perguntei como é que está aquela situação, aquele problema. Ela respondeu assim, eu acho que eu tenho essa imagem nos depoimentos lá no meu site. Quem entrar no meu site na parte de depoimentos vai achar isso que ela escreveu. E eu achei muito interessante. Ela disse assim, às vezes lembro, mas não dói mais. Isso é perfeito. É exatamente o que a hipnoterapia pode fazer, Agostinho, nesse caso de memórias ruins, porque ruins não são as memórias, são os sentimentos, são as emoções, elas que doem, elas que machucam, entendeu? E essa menina, essa moça, ela hoje vive tranquila com o esposo, e no Natal entrou em contato comigo, agradeceu muito e tal, porque mudou a vida dela, transformou a vida dela com esse processo, tá? Simplesmente eliminando a carga emocional negativa. E outra pessoa que veio me procurar, um rapaz, ele tinha um problema muito sério com o pai, e o pai havia desencarnado, e ele tinha uma certa dor, uma certa mágoa dentro daquele processo. Fizemos o processo, depois de 1 semana, 15 dias eu encontrei com ele, eu disse, como é que você está, querido? Ele disse, João, eu não percebi mudança na minha vida. Eu disse, beleza, vamos fazer o seguinte, fecha os olhinhos, pedi para ele fechar os olhinhos, eu digo, e lembra do fato. Aí ele passou alguns segundos lembrando do que havia acontecido. Eu disse, como é que você está se sentindo? Ele disse, não dói mais. Eu digo, perfeito, foi ótima a nossa sessão, você está solucionando o seu problema. Aí foi quando ele parou para cair a ficha do que tinha acontecido. Porque o processo não estava incomodando de tal forma que ele nem lembrava mais do processo. Entendeu? Então, eu espero ter te respondido, Agostinho. Não sei se respondi legal aí o que você quis perguntar, mas eu espero ter te respondido nesse processo aí, tá bom? Então, gente, para que a gente possa identificar os processos de sofrimento, que são aqueles processos mentais, psicológicos, a hipnoterapia ela é perfeita para isso. Ela age de uma forma maravilhosa e transforma, sim, a vida das pessoas quando as pessoas desejam, quando as pessoas se permitem, porque, como eu disse, toda a hipnose ela é parceria do hipnoterapeuta com a pessoa que está sendo trabalhada, com a pessoa que está sendo tratada. Ela precisa querer. Na verdade, eu faço 2 perguntas quando a pessoa chega no meu consultório ou quando a pessoa entra em contato comigo por telefone ou pelo WhatsApp. A primeira pergunta é, o que é que lhe aflige? Eu quero saber o que é que a pessoa tem. E a segunda pergunta é, você deseja o tratamento? Porque se a pessoa não desejar, eu nem pego, tá? Porque eu sei que não vai adiantar. E eu não vou nem gastar meu tempo, nem o dinheiro da pessoa nesse processo. A gente tem que ser muito transparente, a gente tem que ser muito tranquilo, pessoal. E eu sou, tá? Para a dor, para o processo de dor, o processo que é físico, fisiológico, a hipnoterapia também pode ajudar bastante através dos processos de eliminação da percepção da dor. Vocês lembram que logo no comecinho eu coloquei, eu disse aqui para vocês que a dor ela é um estímulo que é percebido pelos sensores nociceptivos e que vai até o nosso córtex cerebral, onde ela se torna em sensação. O que é que a hipnose pode fazer em relação a isso? Ela pode
bloquear, alternar e eliminar a percepção desse estímulo. Antes de continuar, deixa eu ver o que é que a Nívia escreveu ali. Uma pessoa que é muito triste e que não sabe de onde vem essa tristeza e não tem depressão, o que deve fazer? Eu vou lhe responder com base na hipnoterapia, tá bom, Nívia? Com base na hipnoterapia, todo sintoma, e essa tristeza é um sintoma, tem uma causa emocional. Tem uma causa emocional que não foi atendida, tem uma demanda emocional não atendida. E essa demanda emocional, às vezes, ela está tão profunda na mente da gente que a gente não percebe. Eu vou te dar um exemplo e você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Eu atendi um cidadão que ele chegou aqui com um sentimento de tristeza e culpa muito grande. Tristeza e culpa muito grande. E esse cara era funcionário público, ele tinha um carro bom, tinha um emprego bom, tinha um cargo bom, ele tinha uma família boa, quer dizer, ele era um cara totalmente equilibrado. Mas ele tinha essa tristeza e essa culpa grande que ele não sabia de onde era. Buscando a origem dessa culpa e dessa tristeza, a gente volta e eu encontro esse camarada no útero da mãe, escutando o pai dizer: essa coisa não devia ter nascido, essa coisa não devia estar aí, esse menino é um erro, a gente não vai ser feliz nunca, o que é que está acontecendo com esse menino, o que é que vai acontecer das nossas vidas? E ele escuta o pai falar coisas nesse sentido no útero da mãe. Veja o que eu estou dizendo a você, veja até onde vai o nosso subconsciente, veja até onde traz as nossas memórias de longo prazo. E no útero da mãe ele gravou essas palavras, gravou essas emoções e trouxe para estourar com seus 40, 50 e poucos anos, quando ele veio aqui. Foi tratado e ele simplesmente me disse uma vez que foi como se 2 paralelepípedos tivessem sido tirados dos ombros dele. 2 paralelepípedos deve pesar um bocado. Imagina a culpa que esse cara não estava sentindo. Então é exatamente nesse sentido, Nívia, que eu te coloco aí, tá? A hipnoterapia pode sim buscar a origem dessa tristeza, trabalhar a origem dessa tristeza e pode te libertar, eliminar essa dor, essa tristeza imensa que você está sentindo trabalhando esse processo. E aí existem outras opções? Existem, mas eu só posso falar naquilo que eu conheço. Né? Se você for para um psiquiatra, ele vai querer te receitar uma pílulazinha e você vai ficar legal durante um bom tempo. Mas essa pílulazinha que ele vai te receitar, ela vai tratar o sintoma. A causa está lá dentro. E aí o que é que eu entendo e o que é que eu aprendo como hipnoterapeuta? Que quando você trata o sintoma, a causa ainda existe e ela estoura de outra forma. Tá? Ela estoura de outro processo. É por isso que normalmente existe uma situação, gente, que é muito interessante. Você entra numa ansiedade muito grande, aí você toma remédio para ansiedade, aí daqui a pouco estoura uma tristeza. Aí você tem ansiedade e você sente aquela tristeza. Aí quando você começa a tomar remédio para tristeza, estoura uma depressão profunda. Aí você toma um remédio para depressão. Aí daqui a pouco aquela depressão profunda, ela se transforma num pânico. E o pânico, quando você começa a tomar remédio para o pânico, começa a vir uma tendência suicida, pensamento suicida. Por quê? Porque a coisa está simplesmente crescendo. Você está tapando os sintomas, mas a causa está ali dentro fervendo. E quando ela está fervendo, ela vai saindo por onde tiver buraco. Ela vai simplesmente saindo por onde ela puder. E aí o que é que acontece? Enquanto você não tratar aquela causa, enquanto você não eliminar aquela causa, não vai ser remédio, não vai ser conversa, não vai ser festa, não vai ser nada que vai resolver aquele teu problema. Você pode até enganar por algum tempo aquele processo, mas a causa sempre arranja um lugar de explodir. E quando ela explode, é sempre pior para a gente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Nívia. Caso tenha mais alguma coisa aí, fica bem à vontade para fazer, tá bom? Então, gente, como a gente tinha falado, a hipnoterapia ela vai tratar dos sofrimentos, das partes mentais. E a hipnose, ela vai tratar das partes físicas, das dores físicas, trabalhando exatamente no conceito de alterar ou eliminar as percepções da dor pelo cérebro. E a hipnose pode fazer isso de uma forma bem tranquila, bem calma, tá certo? De uma forma bem produtiva e efetiva. A hipnose pode, por exemplo, fazer com que o teu cérebro ele esteja, entre aspas, ocupado com algumas emoções, algumas sensações, algumas lembranças, coisas boas
e que não perceba aquela sensação de dor que você está trabalhando. A hipnose pode criar uma dormência natural, sem contraindicação, sem alergia, sem uso de remédio, sem uso de fármaco, uma dormência natural nos teus membros, em qualquer membro, na verdade, e você fazer, inclusive, por exemplo, cirurgias com aquele processo. Quem está acompanhando minhas postagens, principalmente no Insta e no Facebook, vai ver que eu tenho colocado vários vídeos de cirurgias, de procedimentos dentais, de procedimentos estéticos, de comprovações científicas da utilização da hipnose. Eu acho, inclusive, que hoje de manhã eu coloquei um bem interessante de um cara que fez um estudo com o PET scan. Ele escaneou, fez uma ressonância de um cérebro sem a hipnose e com a hipnose e utilizando-se de estímulos de dor para poder buscar aquilo ali. Quando a hipnose está em ação, o estímulo existe. Que é como eu disse a você, a furada da agulha é o estímulo, ela existe. Mas a percepção pelo cérebro não existe, porque o cérebro ele é bypassado, ele é, vamos dizer assim, tirado da equação através do processo hipnótico. E nesse processo a gente pode aliviar ou eliminar realmente a dor de uma pessoa. E uma vez me perguntaram, mas João, por que tu diz aliviar ou eliminar? Porque, como eu disse antes, vai depender completamente da pessoa que está fazendo o processo. Se a pessoa que estiver participando do processo, ela estiver realmente participativa, ela estiver realmente ativa no processo, se ela estiver engajada, o efeito hipnótico é 200%. Se aquela pessoa ainda tiver com algumas limitações, se ela ainda tiver algumas situações, o efeito hipnótico vai ser de conformidade com aquilo que a pessoa dá. Por isso que eu sempre digo, hipnose é parceria entre a pessoa que é hipnotizada e entre o hipnotista. Tá? O hipnotista, João, por exemplo, sozinho não pode nada. Eu achei muito engraçado hoje, eu vou contar um fato a vocês que eu achei muito engraçado. Teve um cidadão que entrou em contato comigo lá de Recife, e ele disse o seguinte, o senhor pode fazer uma hipnose de palco comigo antes da gente fazer a hipnoterapia? Porque eu tentei buscar com um hipnotista aqui da cidade e ele não conseguiu me hipnotizar. Eu achei muito engraçado porque ninguém nunca tinha me pedido isso. Foi uma coisa muito interessante, é uma coisa inusitada. E a minha resposta para ele foi exatamente a que eu vou dizer para vocês agora. Eu disse, amigão, é para isso que eu tenho a minha consulta de avaliação. Na minha consulta de avaliação, a gente vai identificar a melhor maneira da pessoa entrar em transe. A gente vai identificar se aquela pessoa está disposta a entrar em transe. Porque uma coisa é a gente dizer que quer e outra coisa é realmente a gente querer. Aí alguém pode perguntar, mas o que é que pode acontecer para a pessoa não querer entrar em transe? Por exemplo, a pessoa pode estar com medo de algo que não saiba. A pessoa pode estar com medo de contar algum segredo, que inclusive isso é um mito, isso não existe. Ninguém faz nada que não quiser em hipnose. A pessoa pode estar com desconfiança com o hipnotista, faltando confiança naquele cara que está ali. A pessoa pode estar com medo, feito eu já escutei muito, medo de não voltar, medo de não acordar. Isso tudo é lenda. Quando a pessoa entra em hipnose, a pessoa vê que isso tudo é lenda, que isso não existe. Tá? Existe uma série de situações. A pessoa pode, inclusive, inconscientemente, tá dizendo assim, eu duvido esse cara me hipnotizar, eu quero ver se esse João é bom mesmo, eu duvido ele me hipnotizar. E eu digo a vocês com muita tranquilidade, se a pessoa está nesse estado mental, eu também duvido que eu hipnotize ele, porque ninguém entra em hipnose se não quiser. Então, se a pessoa já entra no processo dizendo assim, João não vai conseguir me hipnotizar, eu não quero que ele me hipnotize, eu duvido que ele me hipnotize, eu também duvido. Eu fico na linha com ele e digo, eu também duvido, amigão. E não vou perder meu tempo com essa pessoa. Porque eu acho que se a pessoa procura um tratamento, se a pessoa procura alguém para ajudar, ela tem que colaborar com isso. Né? Ela tem que buscar colaborar. Então a minha avaliação, como eu respondi para a pessoa, é exatamente para isso. É para a gente identificar esse tipo de situação e ir trabalhando em tempo hábil antes da sessão de terapia. Né? Mas para a gente poder terminar, eu coloquei uma pergunta no Stories hoje, perguntando se dor e sofrimento era a mesma coisa. E a gente falou um bocado aqui sobre tudo isso e eu acho que ficou claro para vocês a diferença entre dor e sofrimento e o que é que a hipnoterapia pode fazer, tanto por um quanto por outro. Mas eu vou fazer as perguntas que me colocaram hoje, foram 7 perguntas, e eu vou ler e vou explicar, vou comentar cada uma delas aqui com vocês. Caso vocês tenham mais algumas perguntas, também podem ficar bem à vontade, tá bom?
A primeira foi o seguinte: me acabo com cólica, TPM. A hipnose conseguiria tirar? Sim. A hipnose conseguiria tirar sim, porque todo efeito físico, e a cólica menstrual é um efeito físico, a cólica menstrual é uma dor física, ela pode ser tratada, trabalhada, aliviada, controlada e até eliminada com o processo hipnótico, como eu disse mais à frente, alterando a percepção da dor. Agora, existe também uma coisa muito interessante: existem cólicas menstruais que são aumentadas por um processo mental, por um processo de culpa, por um processo de desespero, por um processo de depressão, e muita gente sofre dessas cólicas de uma forma grande sem saber que ela pode se livrar disso também. Então, quando a pessoa vier para o meu consultório, a gente vai fazer as duas avaliações. A gente vai primeiro aliviar esse processo fisiológico, que aí ele diminui a dor ou elimina a dor dessa pessoa, e se houver um processo mental, se houver um processo de trauma, se houver um processo de algum distúrbio emocional ligado àquilo ali, a gente também trabalha, tá? Então, a hipnose pode sim aliviar e controlar e eliminar as dores das cólicas menstruais. A segunda questão foi bem interessante, foi: minha avó tem dores em tudo quanto é lugar. Eu achei muito legal isso. A minha avó tem dores em tudo quanto é lugar. E aí só fez essa observação. E eu vou responder: a hipnose pode sim ajudar nesse processo. Como eu disse a vocês, havendo dores físicas, fisiológicas, elas podem sim ser eliminadas, ser trabalhadas e serem controladas. Entretanto, por exemplo, eu vou partir de uma suposição que a vovó do cidadão lá, a vovó do cidadão, ela sofre de dores em tudo quanto é lugar porque ela tem fibromialgia, que é a doença da moda de hoje. O que é a fibromialgia? A fibromialgia é quando os médicos eles não conseguem identificar de onde vêm as dores corporais, as dores físicas que a pessoa está sentindo, e diz: isso é uma dor de fibromialgia, uma doença nervosa, é uma inflamação nos gânglios nervosos que ficam nas junções do nosso corpo, e esses gânglios nervosos eles inflamam e doem. E aí os médicos dizem que é isso. A hipnoterapia entende a fisiologia de uma forma diferente. A hipnoterapia entende a fibromialgia como sendo uma dor de origem emocional. Uma dor que ela é 95%, para dizer o mínimo, de origem emocional. E onde existe uma causa emocional, ela pode ser tratada, ela pode ser eliminada ou, no mínimo, aliviada. Então, respondendo à criança que colocou ali, a vovó tem dores. As dores da vovó podem ser ajudadas sim, somente identificar qual é a causa das dores da vovó, para que a gente possa trabalhar. Assim, gente, uma coisa muito interessante que eu me lembrei agora, que é importante dizer para todo mundo: a dor no sentido fisiológico não é ruim. A dor no sentido fisiológico, ela é o aviso do corpo que alguma coisa está errado. Como eu falei para Giselda agora há pouco, se ela caminhando, a coluna dela sente dor, incomoda, machuca, o corpo dela está dizendo que tem alguma coisa errada ali. Então ela pare. Mas se ela caminhando no ritmo bom, no ritmo agradável, o corpo não reclama, isso só faz bem. O nosso corpo é muito sábio e a natureza nos deu a dor para que a gente entendesse aquilo que a gente precisa. Então, nesse processo, as dores são nossas aliadas. Agora, claro que dor não é bom, ninguém quer sentir dor. Por isso, a hipnoterapia e a hipnose, elas vão ajudar a aliviar, controlar ou eliminar essas dores. Mas o que eu digo a todo mundo, inclusive no curso que a gente vai ministrar, não falei de vocês do curso ainda, né? Mas vou falar daqui a pouco. No curso que a gente vai ministrar agora em abril, uma das coisas primeiras que eu vou ensinar às pessoas é que tratamento não é cura. Então, a dor é um sintoma. E como é um sintoma, é necessário buscar a origem dessa dor para que possa existir a cura. É importantíssimo a gente perceber isso. Tratamento não é cura, tá? A gente vai aliviar essa dor, mas não quer dizer que a pessoa vai estar curada daquilo que gerou a dor. Um exemplo bem simples disso, a pessoa está com a dor do lado direito aqui do tórax, aqui embaixo na barriga, e o hipnotista vai lá e elimina aquela dor. Pronto, você está bem. E não diz para a pessoa buscar um médico, ou não orienta para que a pessoa vá buscar um médico para buscar a origem daquela dor. Daqui a uma semana, 10 dias, estoura o apêndice daquele cara, porque ele estava com dor, era o apêndice inflamado. E aí? Aí o camarada corre risco de vida por causa de um apêndice inflamado que foi
eliminado uma dor, mas que não foi feito o tratamento. Então, é importantíssimo a gente entender isso. A dor é um sintoma, e como sintoma, a gente tem que buscar a causa sim, tá bom? Outra pessoa disse, para mim, dor e sofrimento é a mesma coisa. Bom, eu acredito que a gente tenha conversado aqui, identificado, principalmente que a causa da dor, ela é fisiológica, e a causa do sofrimento, ela é mental. Então, a gente pode tratar, sim, os dois aspectos paralelamente e concatenadamente, tá bom? A quarta pergunta foi, sinto muitas dores de cabeça, a hipnose amiga pode me ajudar? Eu achei legal que ela gostou até da hipnose, achou a hipnose amiga, eu gostei disso aí. Sim, a hipnose pode sim buscar, eliminar, aliviar essas dores de cabeça através de um processo de relaxamento profundo, através do estado hipnótico e eliminando a percepção das dores com aquilo que a gente vai trabalhar. Entretanto, cabe aí também aquilo que eu estava falando daqui a pouco, dor é sintoma. O que é que está gerando essa dor de cabeça? Existe um sintoma físico para essa dor de cabeça? Existe, por exemplo, e Deus a livre, um tumorzinho ali para essa dor de cabeça? Existe um aneurismazinho? Existe uma inflamaçãozinha, uma infecçãozinha? A gente tem que buscar o sintoma disso, tá? A gente tem que buscar a causa, aliás. Dor é sintoma. A gente trata o sintoma, mas tem que buscar a causa. A pessoa tem que correr atrás dessa causa. A quinta pergunta é assim, o curso que está no Instagram é para esse foco ou outra coisa? Sim. O curso que está no Instagram, que está no Facebook, que está na minha página, no www.joaosobrinho.com, é para o alívio e tratamento da dor, a dor fisiológica. É uma coisa interessante para lembrar para vocês, que muita gente tem perguntado, esse curso não é de hipnoterapia. Eu não vou dar um curso de hipnoterapia. O curso ele é de hipnose para o alívio e tratamento da dor. Especificamente a dor. A gente não vai ver técnicas de hipnoterapia, a gente vai ver técnicas de alívio e controle da dor. Até porque eu quero focar muito na parte prática e eu quero deixar a pessoa preparada para poder atender nesse processo. Então, para isso, eu preciso utilizar o tempo do curso para esse aspecto. O primeiro dia para formação em hipnose básica e o segundo dia para formação em hipnose de controle e alívio da dor. Esse é o aspecto do curso. E já que a gente está falando do curso, eu vou até mostrar para vocês aqui as apostilas que chegaram essa semana. Não sei se dá para vocês verem aí. Essa é a apostila de hipnose clássica. Tá embaladinha com plástico, muito bonitinha, por sinal. Essa é a apostila de alívio e controle da dor. Também embaladinha com placa aqui, muito bonitinha. Gostei muito do material. Essas apostilas vieram de uma gráfica lá em São Paulo. Eu achei muito legal. E esse aqui é o caderno de anotações que cada um também vai receber. Esse caderno de anotações aqui ele é para que você possa anotar tudo aquilo que for precisar. Então o kitzinho do curso são essas 3 apostilas aqui, que é bem legal o kitzinho do curso, para que a gente possa estudar, né? Então, nesse processo. A sexta pergunta, que não foi uma pergunta, foi uma afirmação, disse assim, a dor é física e o sofrimento é mental. E eu concordo plenamente com isso. Dentro do conceito que a gente avaliou aqui, a dor ela é fisiológica, o sofrimento é mental. E a sétima foi, a dor é inevitável e o sofrimento é opção. E eu tenho certeza que quem colocou isso aí foi uma pessoa que tem tendências espíritas ou espiritualistas, porque essa é uma frase do espiritismo, que a dor é inevitável e o sofrimento é uma opção. E eu concordo com isso, porque a dor ela faz parte do nosso crescimento. Para nós nascermos, sentimos dor. A criança, quando está crescendo, existe a dor do crescimento. Para que o nosso corpo fique melhor, nós sentimos dor. Para que a gente trabalhe, a gente se esforça, a musculatura dói. A dor é inevitável. Nós vamos encontrar a dor em N formas no nosso mundo, na nossa vida. Entretanto, o sofrimento é opcional. Por quê? Porque o sofrimento, na maioria das vezes, é como nós encaramos aquilo por que nós passamos. O sofrimento, na maioria das vezes, é como nós vivenciamos aqueles eventos que nós estamos passando. E é por vivenciar ou encarar esses eventos de uma forma mais simples, mais tranquila e mais calma, que a maioria de nós não vive com traumas e problemas da situação. E também porque a maioria dos traumas são criados na infância. Porque a mente da criança ela é menos preparada para enfrentar os traumas, as dores, os problemas, as decepções, as angústias, as tristezas,
do que as mentes dos adultos. A mente das crianças ela é menos preparada para isso, por isso que a maioria dos traumas, dos sofrimentos, são gerados na nossa infância. Tá? Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês, agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês, nesses últimos 2 ou 3 minutos aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar bem à vontade, se não, a gente vai simplesmente encerrando. Lembrando que essa live vai ficar gravada no Facebook, ela vai ficar gravada no YouTube, lá na minha página. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, direto, sem problema, é o 81 99598 0918. Quem quiser entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre hipnose ou hipnoterapia, pode buscar no meu site, que é o www.joaosobrinho.com, tá lá na internet, direto para quem quiser. E lembrando que nos dias 13 e 14 de abril, nós estaremos ministrando um curso ali no hotel... Eita, como é o nome do hotel? Caruaru Park Hotel, tá? No Caruaru Park Hotel, dias 13 e 14 de abril, das 9 da manhã às 7 da noite, das 9 às 19, do sábado e domingo, a gente vai estar ministrando um curso sobre alívio e controle da dor, onde a pessoa vai aprender no primeiro dia a hipnotizar com segurança, técnica, com tranquilidade, e no segundo dia a utilizar esse conhecimento da hipnose para aliviar, controlar ou eliminar as dores de pessoas que ela conheça, de pacientes, de clientes, de pessoas que tenham no seu convívio. Então essa é uma oportunidade muito interessante. Quem tiver mais alguma dúvida pode ficar bem à vontade para entrar em contato com a gente. Qualquer informação sobre o curso, sobre a hipnoterapia, sobre qualquer coisa, fiquem bem à vontade, eu estou sempre à disposição de vocês. Para quem gosta, amanhã à noite nós vamos ter no Facebook a transmissão de uma palestra espírita que vai ser dada lá no Grupo Espírita Chico Xavier, lá de Caruaru. Então, para quem gosta, amanhã às 8 da noite, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai estar dando uma palestra espírita, tá certo? Sobre que o tema é a dor e o despertar. Amanhã à noite nós vamos estar lá no Chico, dando a palestra, falando sobre a dor e o despertar. O Edmilson colocou ali, consegui assistir a tudo, graças a Deus. Graças a Deus, amigo. Espero que você tenha gostado bastante desse conteúdo de hoje. E agradeço o teu carinho, agradeço o carinho de todos vocês que estão conosco até agora. Agradeço muito a presença de vocês e vou me despedindo. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje, infelizmente, eu não vou fazer a auto-hipnose, como sempre eu termino as lives com auto-hipnose. Vou ficar devendo essa auto-hipnose para vocês, mas vou agradecer. Eu sei que vocês me perdoam por causa de um compromisso que eu tenho agora, daqui a pouco, e eu sei que vocês me perdoam por não fazer isso, tá bom? Um grande cheiro, Jesus abençoe, muito obrigado por tudo e um grande abraço para todos vocês. Boa noite.